Imagine um vale sombrio e desolado, repleto de ossos secos, espalhados pelo chão, sob um céu silencioso e opressor. Nenhum som, nem mesmo o sussurro de um vento suave. De repente, um barulho ecoa e os ossos começam a se mover. Eles se unem, músculos surgem, a pele cobre os corpos e, num instante, um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece cena de um filme de terror ou ficção científica, mas não é. É uma das visões mais impactantes da Bíblia, dada ao profeta Ezequiel, e que carrega lições profundas e atuais. Ezequiel vivia uma época de completa desolação. Exilado na Babilônia, longe de sua terra natal, ele testemunhava a ruína de seu povo. Os israelitas estavam derrotados, separados de suas famílias, com o templo destruído e sua terra nas mãos de estrangeiros. A tristeza era avassaladora. Muitos acreditavam que Deus os havia abandonado e que não havia mais esperança. Nesse contexto sombrio, Deus decidiu agir de uma maneira extraordinária. Ele escolheu Ezequiel para transmitir uma mensagem que seria mais do que palavras. Seria uma visão inesquecível. Num dia comum, Ezequiel foi tomado pelo Espírito e transportado a um lugar que parecia saído de um pesadelo. Um vale repleto de ossos secos, testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Ali, Deus lhe fez uma pergunta desafiadora. Filho do homem, esses ossos podem viver? Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você nos assiste e ajude este canal deixando seu like e se inscrevendo. Agora, vamos mergulhar nesta incrível jornada bíblica. O livro de Ezequiel, muitas vezes subestimado, relata tempos de grande adversidade. Durante o período em que Ezequiel viveu, Zedequias, o último rei de Judá, reinava como uma figura controlada, apoiado apenas por um pequeno exército. Jerusalém foi sitiada, e Zedequias capturado pelos babilônios liderados por Nabucodonosor. Este último ordenou que os filhos do rei fossem mortos diante de seus olhos, como símbolo do fim da linhagem real, e em seguida os cegou. Após isso, Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém. Apesar de estar exilado na Babilônia, Ezequiel recebeu de Deus a missão de proclamar sua mensagem. Uma de suas visões mais conhecidas é a do Vale dos Ossos Secos, um poderoso símbolo de restauração e esperança. Este vale, repleto de ossos ressequidos, representava o estado de desespero e desolação do povo de Israel, que havia perdido tudo devido à sua desobediência. A visão de Ezequiel ilustra como Deus é capaz de trazer vida ao que parece morto. Ele ordenou que Ezequiel profetizasse aos ossos, e enquanto este obedecia, os ossos se juntaram, ganharam tendões, carne e pele. Ainda assim, eles permaneciam sem vida até que o sopro divino fosse concedido. Essa demonstração revela que a verdadeira vida espiritual depende da palavra e do Espírito de Deus. Essa mensagem transcende seu contexto histórico, apontando para a necessidade de renovação espiritual na vida pessoal e comunitária. Assim como o Espírito trouxe vida aos ossos, também restaura corações desanimados e igrejas espiritualmente áridas. A visão simboliza a promessa de Deus de restaurar Israel à sua glória e unidade, mas também convida todos os crentes a experimentarem uma transformação pessoal através de sua palavra e do Espírito Santo. Textos como Efésios 2:2 e 2, Coríntios 5:17, reforçam a ideia de que, em Cristo, somos transformados de morte espiritual para a vida abundante. A restauração divina não se limita a uma promessa futura, mas é uma realidade presente para aqueles que buscam viver sob a orientação de Deus. Textos como Efésios 2:2 e 2, Coríntios 5:17, reforçam a ideia de que, em Cristo, somos transformados de morte espiritual para a vida abundante. A restauração divina não se limita a uma promessa futura, mas é uma realidade presente para aqueles que buscam viver sob a orientação de Deus. Este convite para a renovação está disponível a todos e é uma evidência do amor eterno e da fidelidade de Deus. A resposta de Ezequiel foi marcada por fé e humildade. Ó Senhor Deus, Tu o sabes. Ele reconheceu que, aos olhos humanos, a situação era impossível, mas confiou no poder ilimitado de Deus.
Então, Deus deu a Ezequiel uma ordem surpreendente: profetize a esses ossos. Imagine a cena: um profeta, sozinho em meio a milhares de ossos, proclamando palavras de vida. Aos olhos humanos, parecia absurdo, mas Ezequiel obedeceu. Ele declarou: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o impossível aconteceu. Os ossos se juntaram, carne e pele os cobriram, e o sopro de vida de Deus os transformou em um exército vivo. Essa visão não era apenas um milagre físico, era um símbolo poderoso da restauração espiritual de Israel. Assim como Deus trouxe vida àquele vale, ele prometia restaurar o seu povo, trazendo esperança e renovação mesmo nas situações mais desesperadoras. Essa história fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, sem vida, esperança ou direção? Um sonho perdido, um relacionamento quebrado, uma situação que parece irreversível. É nesses momentos que Deus nos faz a mesma pergunta: isso pode viver? E nossa resposta pode mudar tudo. Quando confiamos nele, reconhecemos que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tem o poder de transformar, renovar e dar vida onde só há morte. Assim como Ezequiel, somos chamados a obedecer, mesmo quando não entendemos. Falar de esperança em meio ao desespero. Acreditar no impossível e confiar que Deus pode agir de formas que desafiam toda a lógica humana. Porque no final, o que parece loucura aos olhos do mundo é o começo do impossível com Deus. Que áreas da sua vida parecem como aquele vale desolado? Está preparado para acreditar que Deus pode restaurar o que foi perdido? Lembre-se, o impossível é apenas o ponto de partida para o poder de Deus. O poder da palavra de Deus. Vida ao que parecia morto. Os milagres acontecem porque a palavra de Deus, proclamada com fé e obediência, tem poder transformador, capaz de trazer vida ao que está morto há muito tempo. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos exemplifica essa verdade de maneira impactante. Ao obedecer a Deus e profetizar sobre os ossos, algo extraordinário aconteceu. Um som começou a ecoar pelo vale. Era um barulho que provavelmente fez o profeta saltar de surpresa. Os ossos começaram a se mover, a se juntar. Fêmures se conectaram, costelas se alinharam, crânios encontraram suas colunas vertebrais. Parecia um filme ao contrário, em que a morte dava lugar à vida. Essa visão ensina que, quando a palavra de Deus é proclamada com obediência e fé, até mesmo situações aparentemente sem esperança podem ser transformadas. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão secas e mortas quanto aqueles ossos. Um relacionamento irreconciliável, um sonho enterrado, uma situação financeira difícil ou uma luta contra um vício persistente. E se Deus estivesse pedindo a você para profetizar sobre essas situações, para declarar vida, mesmo quando tudo parece contrário? É natural sentir desânimo ao olhar para esses vales de ossos secos em nossa vida. O desespero e a resignação podem parecer inevitáveis. Mas a história de Ezequiel nos desafia a enxergar além do que os olhos naturais podem perceber. Deus é especialista em realizar o impossível, mas muitas vezes ele nos convida a dar o primeiro passo, obedecer mesmo quando não entendemos. Ao longo da Bíblia, vemos Deus instruir seus servos a realizar ações que pareciam absurdas. Noé construindo uma arca em terra seca, Moisés levantando um cajado para dividir o mar, Josué marchando ao redor das muralhas de Jericó, e Gideão reduzindo seu exército antes de uma batalha. Em cada caso, a obediência abriu o caminho para milagres extraordinários. A jornada da transformação. A restauração no Vale de Ossos Secos não foi imediata. Foi um processo. Primeiro, os ossos se juntaram, criando a estrutura. Depois, músculos e tendões se formaram, seguidos pela pele. Finalmente, Deus soprou o fôlego de vida, completando a transformação. Isso nos ensina que Deus frequentemente opera em nossas vidas de maneira gradual, camada por camada. Na jornada espiritual, o início pode parecer desconexo e sem direção, como ossos espalhados. Mas Deus começa a formar uma estrutura, estabelecendo fundamentos. Em seguida, Ele fortalece nossa fé,
como os músculos e tendões dando força e mobilidade. Por fim, o sopro do Espírito traz vida verdadeira, gerando transformação plena. Mesmo que a mudança pareça lenta, não desista. Confie no processo. Deus está trabalhando, mesmo quando não percebemos. Assim como Ezequiel viu um exército surgir do vale, você também pode experimentar a restauração em áreas que pareciam perdidas. O clímax, o sopro de vida. Quando tudo parecia pronto, corpos perfeitamente formados, mas ainda inertes, Deus deu a Ezequiel uma nova instrução. Profetize ao Espírito. Ao fazer isso, o sopro de Deus entrou nos corpos, trazendo vida, movimento e propósito. Um exército completo se levantou, transformando o Vale de Desolação em um lugar de vitória. Essa é a verdade mais profunda da história. Sem o Espírito de Deus, a estrutura sozinha não é suficiente. Não basta termos uma aparência de vida. Precisamos do poder transformador do Espírito para realmente viver. A mensagem para nós é clara. Declare a palavra de Deus sobre as áreas mortas de sua vida. Mesmo quando parece loucura, proclame esperança, restauração e vida. Confie que o mesmo Deus que trouxe vida ao Vale dos Ossos Secos pode operar milagres em sua vida. Ele ainda faz o impossível acontecer. A dependência do Espírito de Deus para a verdadeira vida. Podemos frequentar a igreja, ler a Bíblia e servir em ministérios, mas sem o Espírito de Deus agindo em nós, tudo isso é apenas uma aparência, como corpos bem formados, mas sem vida real. Essa é uma poderosa lembrança de que, por mais que nos esforcemos ou pareçamos completos externamente, a verdadeira vida só vem de Deus. É o seu Espírito que nos dá vitalidade, força e eficácia no seu reino. Isso também se aplica à necessidade de avivamento, tanto individual quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas, ministérios ou até mesmo nossas vidas pessoais se assemelham ao vale de ossos secos. Tudo está em ordem. A estrutura está montada, mas falta o essencial: o poder vivificador do Espírito Santo. O que precisamos não são mais atividades ou esforços humanos, mas o sopro do Espírito de Deus. Note que Deus escolheu usar Ezequiel nesse processo. Ele poderia ter soprado vida diretamente, mas preferiu agir por meio de seu servo, ensinando-nos que, embora a vida venha exclusivamente de Deus, ele frequentemente trabalha por meio de nós. Isso nos convida a um papel ativo em oração e ministério. Quando oramos por avivamento, intercedemos pelos perdidos ou ministramos aos quebrantados, estamos, como Ezequiel, clamando pelo Espírito de Deus para soprar vida onde há morte. Pense nas áreas da sua vida que parecem estagnadas: seu casamento, sua carreira, seu ministério ou sua caminhada com Deus. Talvez você tenha feito tudo certo, mas ainda sente que algo está faltando. A solução não está em mais esforço humano, mas em buscar o Espírito de Deus com fervor. E se começássemos a clamar: Vem, Espírito Santo, sopra vida onde há morte, poder onde há fraqueza, esperança onde há desespero? Deus se agrada em responder a essa oração. O mesmo Deus que trouxe vida ao Vale de Ossos Secos quer soprar nova vida em você hoje. Ele quer renovar sua paixão, restaurar sua esperança e revitalizar seu ministério. Ele apenas pede que você esteja aberto e disposto a receber e compartilhar seu poder vivificador. Assim como Ezequiel, podemos não apenas receber o sopro de Deus, mas também proclamá-lo sobre outros, permitindo que sua transformação alcance nossa geração. A mensagem por trás da visão. Após o impressionante milagre dos ossos secos ganhando vida, Deus revela a Ezequiel o significado dessa visão. Ele explica que os ossos representam o povo de Israel, que em seu exílio perdeu toda a esperança. Eles diziam: Nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos completamente arruinados. Quantas vezes nos sentimos assim também? Quando nossos sonhos parecem destruídos, nossos relacionamentos se desintegram e nossa fé vacila, podemos nos sentir como esses ossos secos, sem esperança, sem vida, sem futuro. Mas Deus não para na constatação do problema. Ele promete abrir suas sepulturas e trazê-los de volta à vida e à sua terra. Para Israel,
Isso significava o fim do exílio e a restauração nacional. Para nós, simboliza o poder de Deus de nos resgatar de situações de morte espiritual e emocional, restaurando nossa esperança e propósito. Colocarei meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa promessa não é apenas de transformação externa, mas de uma renovação interior profunda. Deus deseja não apenas reorganizar nossas circunstâncias, mas habitar em nós com seu Espírito, trazendo uma conexão íntima e transformadora. Isso aponta diretamente para o Evangelho e o dom do Espírito Santo. Através de Jesus, Deus nos liberta da morte espiritual e nos dá nova vida. Essa restauração tem um propósito final: revelar quem Deus é. Seus milagres em nossa vida, grandes ou pequenos, servem para mostrar seu poder, fidelidade e amor ao mundo. Pense nas implicações disso para a sua vida. A situação sem esperança que você enfrenta pode ser uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. O Vale de Ossos Secos nos ensina que nada está além do alcance de Deus. Ele pode transformar o que está morto em algo vivo e vibrante, e, ao fazer isso, revelar sua glória ao mundo. O poder restaurador de Deus e seu propósito em nossas vidas. Não há situação tão difícil, coração tão endurecido ou vida tão devastada que Deus não possa restaurar completamente. Mais do que isso, Deus nos ensina que nossa restauração tem um propósito maior: glorificar seu nome e revelar seu caráter ao mundo. Assim como o povo de Israel, somos convidados a permitir que Ele nos resgate de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e transforme nossas histórias em testemunhos vivos de seu poder e amor incondicionais. A visão dos ossos secos vai além de apenas mostrar o poder de Deus de trazer vida onde há morte. Ela aponta para uma promessa maior e mais profunda: a restauração completa. Deus não apenas prometeu reviver aqueles ossos, mas também restaurar o povo de Israel à sua terra e propósito. Quando ele diz: abrirei suas sepulturas e os farei sair delas, ó meu povo, e os levarei à terra de Israel. Essa promessa não é apenas geográfica, mas simbólica. Ela reflete o resgate de situações que parecem finais e sem esperança, como o exílio do povo de Israel. Para nós, hoje, essa promessa traz esperança renovada. Todos nós, em algum momento, enfrentamos sepulturas metafóricas, momentos de depressão, vícios, relacionamentos quebrados ou crises de fé. Deus não apenas nos tira dessas situações difíceis, mas também nos leva de volta ao propósito para o qual fomos criados: uma vida plena e em intimidade com Ele. A transformação interna prometida por Deus. Quando Deus promete: porei meu espírito em vocês e viverão, Ele revela o verdadeiro coração de sua restauração. Não se trata apenas de mudanças externas, mas de uma transformação interior profunda e permanente. Para os cristãos, essa promessa aponta diretamente para a obra redentora de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Por meio de Cristo, recebemos não apenas perdão, mas a própria presença de Deus em nós, capacitando-nos a viver a vida abundante que Ele planejou. Essa restauração divina é completa e holística, abrangendo todos os aspectos de nossa vida: espiritual, emocional, relacional e até físico. Deus não está interessado em soluções temporárias ou superficiais. Ele deseja renovar completamente cada área que foi ferida ou perdida, devolvendo-nos ao propósito original que Ele traçou para nós. Deus faz novas todas as coisas. Às vezes, a restauração de Deus não se parece com o que esperamos. Em vez de simplesmente consertar o que está quebrado, Ele faz algo novo e melhor. Assim como José, que foi elevado de escravo a governador do Egito, Deus transforma nossas circunstâncias para além do que podemos imaginar. No entanto, é necessário coragem para aceitar essa restauração. Muitas vezes, nos acostumamos às nossas sepulturas, preferindo permanecer onde estamos, mesmo que isso signifique viver aquém do que Deus planejou. Mas Deus nos chama para sair, viver plenamente e experimentar a totalidade de sua restauração. Restauração coletiva e testemunho ao mundo. A promessa de Deus não é apenas individual, mas coletiva. Assim como Ele restaurou toda a nação de Israel,
Ele também quer restaurar famílias, igrejas e comunidades inteiras. Somos chamados a ser instrumentos dessa restauração, levando esperança e transformação às pessoas ao nosso redor. Quando permitimos que Deus nos tire de nossas sepulturas e nos preencha com seu Espírito, nossas vidas se tornam testemunhos vivos de quem Ele é. Deus deseja usar nossas histórias de restauração para impactar o mundo, revelando seu poder e amor, reconhecendo Deus em meio às lutas. O propósito final da restauração é nos levar a conhecer Deus mais profundamente. Ele diz: "Então saberão que eu sou o Senhor." Muitas vezes, é nos momentos de maior dificuldade, nos vales de ossos secos de nossas vidas, que experimentamos a presença e o poder de Deus de maneira mais clara. Esses momentos não são apenas desafios, mas convites para conhecer Deus de forma íntima e pessoal. Assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego experimentaram a presença de Deus na fornalha e Daniel na cova dos leões, Deus se revela poderosamente em nossas lutas. Que possamos olhar para nossas dificuldades não apenas como problemas a serem resolvidos, mas como oportunidades para conhecer e testemunhar o caráter de Deus. Ele é o Deus que transforma vidas, restaura sonhos e traz vida onde havia morte. E ao sermos restaurados, somos chamados a compartilhar essa experiência com outros, para que o mundo veja e conheça o Senhor por meio de nós. A visão do Vale dos Ossos Secos não é apenas uma história sobre milagres. É um convite poderoso à renovação e à confiança em Deus. Assim como aqueles ossos ressequidos encontraram vida e propósito, Deus nos chama a entregar nossas áreas mais áridas e sem esperança a Ele. Ele não apenas restaura, mas transforma, trazendo nova vida onde havia morte, propósito onde havia vazio e esperança onde parecia impossível. Que possamos ouvir o som do impossível se tornando realidade em nossas vidas, assim como aconteceu naquele vale. O mesmo Deus que fez ossos secos se levantarem como um exército está conosco hoje, pronto para agir em qualquer situação que entregarmos a Ele. Acredite, confie e permita que Ele sopre seu Espírito sobre sua vida. Não importa quão desesperadora seja a sua situação, lembre-se, o Deus que restaura sonhos, relacionamentos e almas perdidas ainda está trabalhando. Ele faz novas todas as coisas e convida você a ser parte desse milagre. Abra-se para o toque transformador do Espírito Santo e veja o que Deus pode fazer. Que sua vida se torne um testemunho vivo do poder e do amor dele para impactar o mundo ao seu redor. E aí, o que achou? Deixe nos comentários sua opinião ou a cidade de onde você é, para vermos até onde está indo o vídeo. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe. Até a próxima.